Maravilha, meu povo. Então, vamos começar um capítulo novo hoje. Na verdade, cara, a gente vai só ter que refazer coisas que vocês já sabiam antes, porque tudo que a gente fez até agora foi estudar apenas o movimento de um corpo só, né? E mesmo assim, quando tinham dois corpos, a gente reduziu o sistema de 2 para 1, né? Então, a gente está sempre lidando apenas com um corpo se movimentando, seja, né, através de uma órbita, seja através de um movimento no atrito, por exemplo, né? Tudo que a gente fez até agora foi isso. Agora, a gente vai começar a ver como que é o estudo de vários corpos, né? Porque na mecânica clássica, quando você começa a ter vários corpos, o trem começa a ficar enjoado, cara. Mesmo um movimento de 3 corpos, por exemplo, você já precisa de umas ferramentas matemáticas para resolver, né, as equações. Você precisa de computador para resolver as equações. A coisa não é assim tão simples. A nossa formulação para um corpo só, quando envolve interação com mais corpos, o trem fica muito, muito enjoado. Muito enjoado. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a ver como que é tratado, né, esse movimento, sem entrar ainda na estatística da coisa, mas a gente vai começar a ver como que a gente trata um sistema de partículas. É mais ou menos isso que nós vamos começar hoje, né? Aí tem tudo, né, cara? A gente vai refazer tudo de novo. Vai pensar em momento angular, vai pensar em momento linear, vai pensar em energia, só que agora a energia é de um sistema, né, de várias partículas, e não mais uma partícula como a gente estava fazendo antes. Beleza? Então vamos lá. Dinâmica de um sistema. Quem foi que chegou aí? Foi seu Thales. E aí, Thales? Boa tarde, professor. Tudo bom? Tranquilo. Sistema de partículas. Opa. Então, a primeira coisa, velho, você tem ali várias partículas, nós vamos chamar de partícula 1, partícula 2, partícula 3, e cada uma delas vai ter uma massa diferente, né? Então, vamos já começar montando aqui, ó, a massa do sistema. Então, o sistema composto, eu vou deixar tudo escrito que é melhor. Sistema composto. Por N partículas. Um sistema composto por N partículas vai ter uma massa total que vai ser a soma da massa de todas as partículas, né? Por N partículas possui uma massa total está aqui no silencioso. Uma massa total dada por vou chamar então de Mzão, a massa total do sistema, beleza? Composto por várias partículas, e aí eu vou somar a massa de todas elas. E aí a gente vai indicar aqui agora, galera, o rótulozinho de cada partícula através da letra alfa. Beleza? Então você vai somar aqui um M alfa. E esse alfa aqui, a gente vai fazer uma soma até N. Então você vai somar M1, mais M2, mais M3, mais M4, né, para ter a massa total do seu sistema com N partículas. Agora, cada partícula dessa vai ter uma posição dentro do sistema, né?
Então, nós vamos adotar aí um referencial inercial, beleza? E vamos localizar essas partículas através de vetores, que nós vamos chamar de R1, R2, R3. Então, cada partícula alfa vai estar posicionada num determinado lugar ali do seu referencial, indicando pelo vetor R, beleza? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Cada partícula alfa cada partícula alfa, opa, possui um vetor posição nós vamos batizá-lo de R alfa. Beleza? Em relação a um referencial. Em relação a um referencial inercial. E aí a gente pode, inclusive, agora já pensar na localização do centro de massa, né? Então, de modo que a posição do centro de massa. Isso aqui vocês já viram lá em mecânica, né? E aí daqui para frente, galera, eu vou chamar o centro de massa de CM, beleza? Não tem que ficar escrevendo o tempo todo. Será dada por Vocês lembram como é que calcula o centro de massa do sistema? Vamos pegar aqui uma figurinha. Então tá aqui, ó. O que nós temos é isso aqui. Olha aí, várias partículas formando seu sistema, cada um com um vetorzinho R, né, de orientação, de posicionamento de cada partícula. E aí nós temos o centro de massa. Como é que a gente define a posição do centro de massa? Vocês lembram que é uma média ponderada da posição em relação à massa, né? A massa vai ser o peso de cada partícula. Então, vou definir o Rzão como sendo a posição do centro de massa. Muito grande. Então, Rzão. Isso vai ser, galera, você soma todos os produtos, né? M1 vezes a posição da partícula 1, mais a massa 2 vezes a posição da partícula 2, mais a massa 3 vezes a posição da partícula 3, assim por diante, e depois divide pelo peso, pela soma dos pesos. No caso, é a massa. Então, você vai dividir por M1, mais M2, mais M3, mais M4, que no final das contas, nada mais é do que você dividir pela massa total do sistema, não é isso? Então, aqui você vai ter uma soma em alfa da partícula M alfa vezes a posição R alfa dela. Vou chamar isso aqui de equação 1. Legal? Pensem assim, ó, essa posição do centro de massa é uma posição importante para a gente, porque ela vai ter consequências bem interessantes na hora que a gente for fazer conta. Porque a gente pode olhar para o sistema olhando apenas para o centro de massa. Lógico que o centro de massa, galera, ele é um ponto... como é que pode dizer? É uma construção, né, velho? O corpo, a gente chama de centro de massa aquele ponto lá, mas ele pode ser um ponto que nem existe, por exemplo. Ele pode ser se você pegar um objeto em forma, sei lá, de uma meia-lua assim, ó.
né? O centro de massa desse cara pode nem estar no sistema, ele pode estar fora do sistema, ele pode estar aqui no espaço vazio, né? Então, o que nós chamamos de centro de massa, ele é apenas um ponto de referência, beleza? Onde a gente vai poder usar ele para estudar o nosso sistema. Agora, imagine que vocês têm agora uma situação onde você tem uma distribuição contínua de massa. Você não tem uma partícula aqui, outra partícula ali, outra partícula por lá. Não. Você tem uma distribuição contínua de massa. Então, para você calcular o centro de massa nesses casos, ao invés de você fazer uma soma, você vai ter que somar elementos infinitesimais de massa. Ou seja, você tem que fazer uma integração, né? Então, para uma distribuição contínua de massa. Aí a gente vai trocar a soma por uma integral. Então, a massa total, ou a posição do centro de massa, né, o Rzão, vai ser 1 sobre a massa total. Então, a gente vai dividir tudo pela massa total. E ao invés de você somar, você integra o produto né, da posição vezes o dm. Show? Legal, né? Bom, então vamos lá agora fazer a análise física das coisas pertencentes ao sistema. Primeiro, galera, vai ser um momento linear do sistema. Muito bem. Quando você olha para o sistema, existem forças atuando no sistema de maneira externa, ou seja, força que um outro sistema exerce sobre o sistema que a gente está considerando, e existem as forças internas, né? O que são as forças internas? São forças que as partículas podem fazer uma na outra. Isso pode ser tanto por colisão, né, entre as partículas, ou pode ser também por algum tipo de atração entre elas. Então, você pode ter ali cargas elétricas, né? Você pode considerar em atração gravitacional entre as partículas. Então, a gente vai usar aqui a terceira lei de Newton e escrever o seguinte, ó. As forças exercidas entre as partículas alfa e beta, por exemplo, né? Então, a partícula 1 e 2, partícula 2 e 3, 5 e 7, e assim por diante. Essas forças elas devem obedecer, então, à nossa queridíssima terceira lei. Obedecem a terceira lei de Newton. Eu vou escrever bastante hoje, galera, porque como a gente está montando aqui a abordagem, é bom ter tudo registradinho, tá? Terceira lei de Newton. De forma que então, o que nós vamos ter? O sistema formado por várias partículas, né? Eu vou ter aí, vou chamar de F alfa beta. Volta aqui para vocês, ó. A gente vai chamar de F alfa beta a força que a partícula alfa sofre
em virtude da partícula beta. Beleza? Então, o primeiro índice, ele sempre fala de quem está sofrendo a ação da força. Então, F alfa beta é a força que a partícula alfa sofre por conta da partícula beta. E aí o inverso também é válido, né? O F beta alfa é a força que a partícula beta exerce, sente em função da alfa. E o que a terceira lei de Newton fala? Que essas forças que uma partícula faz na outra, elas vão ter a mesma direção, né? Essa é a forma forte da terceira lei. Vão ter a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo. Legal? Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Deixa eu esse troço aqui. A força que a partícula alfa sofre. Opa. Por conta da beta, tem que ser igual a menos a força que a partícula beta sofre por conta da alfa, não é isso? Isto é a terceira lei de Newton. F alfa beta e F beta alfa. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, nós vamos usar ela jazinho daqui a pouquinho. Bom, e quem seria então a força resultante, né, sobre o sistema? A força resultante que atua. Vamos começar primeiro com uma partícula só. Que atua em uma partícula alfa, por exemplo. Em uma partícula alfa do sistema, pode ser escrita pelo seguinte. Então, olha aí, eu vou chamar F alfa como sendo a força que atua na partícula alfa. Então, pode ser F1, F2, F3. Perceba que é a força que está sendo atuada em uma partícula. Beleza? E aí nós vamos dividir isso aqui em duas partes. Uma, o conjunto de todas as forças externas. Então, vou botar aqui, ó, externo. Beleza? Que atua na partícula alfa. Mais as forças internas, que é a força que a partícula alfa sofre por conta da partícula beta, né? E aí nós vamos ter que somar todas elas. Então eu vou ter aqui uma soma de F alfa beta. Legal? Só que essa soma aqui, galera, ela é em beta. Beleza? Por quê? Porque eu vou fixar, por exemplo, eu quero a força que é exercida na partícula 1. Beleza, então isso aqui vai ser a força externa na partícula 1, não é isso? Mais a soma que a partícula 1 sofre por conta da partícula 2, mais a força que a partícula 1 sofre por conta da 3, mais, né? Até a última. Então a gente fixa o primeiro número, que é o da partícula, e soma o segundo. Então vai somar 3, vai somar o 4, beleza? Por isso que é a soma em beta e não em alfa. Entendido aí? Então, só para deixar aqui bem clarinho, ó, essas aqui são as forças internas. Forças internas. E esse bichinho aqui é a força externa. Ai, Senhor.
Legal? E a soma das duas, então, vai ser a força resultante. Aí, o que a gente faz? A gente aplica a segunda lei de Newton agora, né? Já que eu tenho a força resultante ela é a taxa de variação do momento, né? Linear. Então, a segunda lei de Newton para a alfaésima partícula, né? Generalizando, partícula fica bom, vocês estão vendo que eu estou indo bem devagarzinho, né, galera? Porque a gente precisa construir aqui uma teoria robusta para lidar com vários corpos. Então, eu estou usando um rótulo que é o alfa, que vai representar aí a partícula, né? E aí a gente sabe que a segunda lei de Newton, ela diz que a taxa de variação do momento linear, e eu vou colocar um alfa aqui para dizer que é da partícula alfa, isto nada mais é do que a massa da partícula alfa vezes a velocidade dela, não é isso? Então, é vezes R alfa ponto, vezes R alfa ponto. R alfa 2 pontos, na verdade, né? Porque é a massa vezes a aceleração. Isto, então, tem que ser igual a força externa sobre a partícula alfa, mais a soma em beta de F alfa beta. Tá? Então vocês vão ver que a notação aqui ela é meio carregada, porque tem muito alfa, muito beta, e isso acaba ficando um pouco, às vezes, com a notação carregada e às vezes muito confuso. Então vou bem devagarzinho. Bom, eu sei que esses dois pontos em cima do R representam uma derivada temporal, né? Segunda. Então eu posso reescrever isso assim, ó. D2 dt2 de M alfa vezes R alfa não é isso? Isso vai ser, então, igual à soma das forças. Vai ser a força externa em alfa mais as forças internas. Legal? Mas percebam que isso aí, galera, é a segunda lei de Newton para uma partícula. Se eu quiser calcular a força resultante no sistema como um todo, eu tenho que somar a força 1, mais a força 2, mais a força 3, né? Ou seja, a força que atua em todas as partículas. Beleza? E é isso que nós vamos fazer agora, ó. Então eu vou somar agora todas as forças. Vamos escrever isso aqui. Bota pra cá. Então, efetuando uma soma sobre alfa, temos o seguinte. Então, olha aí, agora eu vou somar todas as forças. Então, eu vou ter aqui uma soma em alfa da derivada segunda em relação ao tempo do produto M alfa R alfa, ok? Isso vai ser, então, igual a... Agora eu vou somar as forças externas, então, vou somar em alfa a força aplicada na partícula alfa, força externa, não é isso? Então vai ser F1, mais F2, mais F3.
externa, mas aí aqui vai surgir dois somatórios, ó. Porque vocês estão vendo que já tinha um somatório em beta, esse cara aqui, ó. E agora eu vou fazer mais uma soma, então eu vou somar em alfa e em beta. Então eu vou escrever assim, ó, uma soma em alfa, uma soma em beta, de F alfa beta. Claro, né, galera, que aqui alfa tem que ser diferente de beta, né? Alfa tem que ser diferente de beta, porque eu não posso falar da força que a 1 faz nela mesma. Né? A força ela sempre age no segundo corpo, não no próprio corpo. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar esse somatório aqui para dentro, beleza, da derivada. Então eu vou ter uma derivada em relação ao tempo de uma soma em alfa, de M alfa, R alfa. Legal? Isso tudo vai ser, então, igual a... Eu vou chamar de força resultante apenas o Fzão, beleza? Aí não preciso mais ficar carregando externo e tal. Então, esse cara aqui vai me representar a força externa resultante sobre o sistema. Mas, aí aquela soma dupla em alfa e beta, a gente pode escrever como uma soma só, né? Não tem problema. E aí a gente pode escrever assim, galera, ó. Imaginem, percebam, a gente está somando dois índices, né? Imagina um sistema de 3 corpos, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. 1, 2, 3 corpos. Então, quando eu somar todas as forças internas, isso vai ficar F que 1 sofre por conta da 2, mais a força que 1 sofre por conta da 3, mais a força que a 2 sofre por conta da 1, mais a força que a 2 sofre por conta da 3, mais a força que a 3 sofre por conta da 1, mais a força que a 3 sofre por conta da 2. Tá vendo? Então, vocês estão vendo que os índices se repetem, eles permutam entre si. Então, eu posso escrever coisas do tipo assim, ó. Eu tenho F12 mais F13 mais F23. Não é isso? Mais... Só. Aí agora eu tenho os inversos, né? Eu vou botar os inversos contrários aqui, ó. F21, F31 e F32. Enxergaram aí o que aconteceu? Então, eu posso escrever esse cara aqui como sendo uma soma de F alfa beta mais um F beta alfa, não posso? Claro, sempre com alfa, por exemplo, menor do que beta. Sem problema nenhum, né? Porque aí os índices ficam trocando. Tudo bem? Beleza, é isso, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos só deixar registrado aqui, ó, o que eu fiz. Onde eu troquei aqui a soma em alfa de F alfa externo. Tudo isso aqui ficou sendo representado pelo Fzão. Legal. Ó, como vocês já devem ter notado, o que vai acontecer, galera? Pela segunda lei, a força que 1 faz em 2, ou que 1 sofre por conta da 2, é igual a menos a força que a 2 sofre por conta da 1. Né? Então, quando você substituir a terceira lei, vou botar aqui, ó, substituindo as equações 1 e 2. Quem são as equações 1 e 2? Aqui, ó. A equação 1 é no meu centro de massa. Legal? Vocês estão vendo que tem aí uma soma de M alfa, R alfa. Então, a soma de M alfa, R alfa, eu posso trocar
passando a massa multiplicando para lá, ó, pelo produto Mzão vezes Rzão. Pode crer? Então, eu vou fazer primeiro essa troca aí. Cadê? Aqui, ó. Então, no lugar desta soma que apareceu aqui, ó, dentro dessa derivada, eu posso trocar pelo produto Mzão, Rzão. Beleza? Então, vai ficar D2, dt2. Ao invés da soma, a gente troca por Mzão, Rzão, pode crer? Tudo isso, então, é igual a F, que é a soma das forças externas. E aqui na soma, eu vou usar a terceira lei de Newton. Então, vou fazer uma soma decente. Alfa menor que beta. De quem? De F alfa beta. E aí eu vou fazer essa troca, né, cara? Aqui, ó, a terceira lei de Newton escrita bem aqui, ó. Aqui, equação 2. F alfa beta, eu posso trocar por menos F beta alfa, ou vice-versa. Então aqui fica menos F alfa beta. Ou seja, isso é zero, né, pô? Isso aqui é zero. Se eu somar todos esses caras, um vai acabar, os pares ação e reação vão acabar se anulando um com o outro. Quando você somar, né, todas as forças internas, você acaba tendo essa parte aí sendo zero. Ou seja, aquela derivada segunda, ela vai bater lá no Rzão, então você vai ter o R2 pontos, fica massa vezes aceleração, é igual a simplesmente este termo aqui, ó. Vamos escrever isso? Então, Mzão vezes Rzão dois pontos, uma derivada segunda, isto é igual à força resultante, que é igual, obviamente, ao momento do sistema. Olha que legal, bicho. A gente fez um tratamento, então, com várias partículas e a gente chegou na conclusão do seguinte. O sistema se move de uma maneira em que eu posso olhar para o centro de massa do sistema. Por isso que o centro de massa é um cara interessante. Porque eu posso considerar que o sistema se comporta como se fosse uma partícula só, localizada no centro de massa, e aí o sistema se move como se fosse essa partícula de massa Mzão, sob a ação de uma força externa resultante, Fzão. Olha que legal. Então a gente consegue resumir um conjunto de partículas como se fosse apenas uma partícula localizada no centro de massa e com a massa correspondente à massa do sistema. E mais, se não tiver força externa, cara, se não houver forças externas, o momento linear se conserva, né? Porque se a força externa for zero, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o momento linear do centro de massa não muda. Ele não muda. Se o centro de massa está parado, parado continua. Se ele está em movimento, continua em movimento uniforme. Legal, né? Então, por exemplo, quando você tem uma, sei lá, imaginei uma bomba, uma granada. Você joga a granada para cima. Quando ela chegar no ponto mais alto, ela para. Ou seja, a velocidade é zero. Vamos supor que não exista força externa. Vamos supor que não exista peso. Que, claro, vai ter o peso porque, né, vai ter ela vai ter que parar. Mas, se aqui ela estourar, os fragmentos que foram gerados nessa explosão, eles vão ter que se conservar, cara. Cada momento linear de cada partícula dessa, somada, tem que dar o momento linear antes da explosão. Então, se antes estava zerado, porque estava parado, então todas essas partículas aí vão ser expelidas, né? De maneira que a soma da quantidade de movimento de cada uma delas, somando com todas, vai dar zero. Né? Por quê? Porque vai existir uma conservação do momento linear. Beleza, bora escrever essas coisinhas que é importante ter arrumadinho. Hein? O discurso tem que estar afinado, galera. Então, ó, o centro de massa de um sistema
Professor, Diga. no caso aí da granada, você falou que o momento linear antes da explosão estava zerado? É porque eu considerei que ela estourou no ponto mais alto da trajetória. Aí ela Ah, parou. tá. Você considerou que ela parou lá no ponto mais alto, aí zerou e depois ela explodiu, né? Isso, Ah, tá. Beleza. exatamente. Vai ter aceleração? Não, né, professor? Se não tiver força externa, não. Tá. Então, por isso que... Lembra lá da prova, quando tinha um objeto que se movia, tinha uma massa aqui, né? E uma outra massa pendurada aqui, nesse negócio, que formando um pêndulo. Né? E esse troço aqui, ele estava livre para ficar vibrando. Então, vocês chegaram à conclusão de que o momento, o centro de massa... Desculpa. Vocês chegaram na conclusão de que o momento linear se conserva desse sistema, né? Se o momento linear se conserva, é porque o centro de massa desse cara ou está parado, mesmo que esse troço aqui fique oscilando para um lado para o outro, o centro de massa dele fica em repouso. Então você pode escolher um referencial, porque é um referencial inercial, localizado no centro de massa. Por isso que você pode fazer aí o referencial no centro de massa, e aí o momento linear vai a zero, né? Porque você escolheu como referencial o centro de massa. E como o centro de massa ele está com um momento linear constante, porque não tem força externa, então você pode levar o referencial para o centro de massa e olhar o sistema daquele ponto. Por quê? Porque daquele ponto o sistema está parado. E facilita muito mais a sua vida. Então o centro de massa de um sistema se move como se fosse uma partícula, né? Uma partícula de massa mzão. Opa, não escreve, né? De massa mzão, sob a ação da força resultante F. Vocês viram que saiu, cara, naturalmente, né? A gente não precisou fazer nenhuma forçação de barra aqui, sob a ação da força resultante, que a gente batizou de Fzão. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se não houver forças externas, a quantidade de movimento é conservada. Vamos anotar. Se não houver forças externas, não houver forças externas, a quantidade de movimento, que é o momento linear, né? A quantidade do sistema é conservada. Ou seja, se não existirem forças resultantes, a taxa de variação do momento linear é zero. E isso quer dizer, então, que se a derivada de uma coisa é zero, isso quer dizer que essa coisa ela é
uma constante. Uma constante. Beleza? E aí, a última conclusão, né, que a gente chega é o seguinte, cara. A quantidade de movimento do sistema é a mesma de uma única partícula de massa emissão localizada no centro de massa. Beleza? Então você resume tudo para esse ponto de vista. Faz sentido, não faz? Legal. Legal. Se você quiser escrever a quantidade de movimento do sistema, vamos escrever isso, Carol? Peraí, que a gente faz completinho, né? A quantidade de movimento do sistema é a mesma de uma única partícula de massa emissão localizada no CM. Não é isso? Show de massa. É a mesma coisa, por exemplo, quando você pensa no sistema solar, né? Imagina aí o Sol, e aí nós temos no nosso planeta, por exemplo, e a Lua, girando aqui um em torno do outro. Você pode considerar que o sistema Terra-Lua é apenas uma única partícula localizada no centro de massa, entre a Terra e a Lua, onde a massa dela vai ser a massa total da soma da Terra e da Lua, e esta única partícula se move em torno do Sol. A trajetória do centro de massa, né, é como se fosse de uma partícula só se movendo em torno do Sol. Mas, na verdade, a gente sabe que são dois corpos, a Terra e a Lua, que estão ali se movimentando em torno do Sol. Da mesma maneira, velho, a gente pode considerar todo o sistema solar. Imagina, a gente sabe que o sistema solar, ele não está parado, né? Ele está viajando e está dando voltas em torno do centro da galáxia. Onde acredita que tem um buraco negro lá no centro da galáxia, né? E aí, o que acontece? A gente pode tratar do sistema solar como sendo uma única partícula. Então, você imagina todos os planetas do sistema solar como se fosse apenas uma única partícula localizada no centro de massa do sistema solar, beleza? Com a massa dada pela massa de todo o sistema, beleza? E aí, esta partícula abstrata, ela descreve o movimento do sistema solar em torno do seu centro, beleza? É isso que está acontecendo aqui. Só não pode, professor. Oi. Só não pode haver aceleração, né? Nesse caso vai ter, porque existe uma força externa, né? Que é a força do centro. Tá. Beleza? Então vai ter uma aceleração centrípeta, né? Por conta do centro da galáxia que faz a força no sistema solar. E aí, nesse caso, não é um sistema isolado. É um sistema que existe força externa. Por isso que tem uma trajetória circular ali, né? Em volta do centro. Entendi. Então, eu tenho que somar esse momento. Né? Na verdade, o momento deles, a gente pode olhar como se fosse uma partícula situada no centro dessas partículas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas, vamos lá. Vamos supor que a gente tem o sistema solar, né? E aí eu tenho um Sol passando perto, né? Que tem uma massa grande. Uhum. Aí ele vai sofrer uma atração gravitacional, né? Uma força gravitacional ali, né? Isso.
E aí eu vou olhar para o centro de massa do meu sistema solar, né? Isso. E eu posso calcular minhas forças usando o centro de massa. Isso. Você pode considerar que todo o sistema solar, ele é como se você pudesse concentrar a massa de todos os planetas no centro de massa e olhar como se todas as forças estivessem sendo aplicadas no centro de massa. Entendi. Mas tem uma coisa que está implícita, né? É que cada massa vai sentir uma força diferente, mas as forças que cada uma vai sofrer na outra vai ser nula. A soma das forças internas, né? Tu fala? Internas. Isso. Entendi. Mas isso desde que você tenha a terceira lei de Newton sendo satisfeita, né? Por que burlar ela? A terceira lei de Newton completa. Porque você tem situações físicas onde a terceira lei de Newton é violada. Por exemplo, em força eletromagnética. Quando você olha lá para a força eletromagnética entre duas partículas que passam uma perto da outra, como a força magnética é uma força que depende da velocidade, lembra lá? QVB? Depende da velocidade. Sim. E nesse caso, cara, quando você olha para a força que uma partícula faz na outra, elas não ficam alinhadas. Uhum. Então você não tem aí a terceira lei de Newton sendo garantida. Então você fazer um tratamento desse que a gente está fazendo, por exemplo, num gás de partículas carregadas, não vai ser tão simples. Beleza. Legal. Legal, né? Uhum. Então vamos escrever a matemática disso aqui. Ó. Quem seria o momento linear total do sistema? Ora, o momento linear total do sistema é a soma do momento de cada partícula, né? Então vai ser a soma. Deixa eu fazer um somatório decente aqui. Vai ser a soma em alfa do momento linear de cada partícula alfa. Não é isso? Massa vezes velocidade. De cada partícula. Ou, se você preferir, isso aqui vai ser a soma de m alfa vezes uma derivada temporal da posição. Passa esta derivada para fora, para antes da soma. A gente vai escrever aqui o momento linear é igual a derivada em relação ao tempo da soma m alfa r alfa. E a gente já viu quem é esse cara aí. M alfa R alfa somado. Vamos voltar lá, ó. Olha ele aí. De novo a equação 1. Então a soma de M alfa R alfa, isto é a massa total vezes a posição do centro de massa que a gente definiu. A gente pode trocar assim, escrever, ó. Momento linear total é a derivada em relação ao tempo de Mzão, Rzão. Né? Aí essa derivada total vai bater lá no Rzão, porque a massa é constante. Então você vai ter que o momento linear total do sistema corresponde ao momento linear do centro de massa. Como se fosse uma partícula, né, localizada no centro de massa, contendo toda a massa do sistema, e aí o momento do sistema composto de várias partículas pode ser traduzido como o momento linear de uma partícula só, localizado no centro de massa. Chique, né? Tudo bem aí, galera? Alguma dúvida? De boa, né? Bom, aí, depois de tratar do momento linear, a gente pode tratar do momento angular também, né? Vamos ver o momento angular, como é que fica?
Beleza. Então, o que é o momento angular? A gente sabe que o momento angular é o momento que está associado a rotações, né? A partículas girando em torno de um eixo. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir agora o posicionamento de uma partícula alfa, porque a partícula alfa ela está sendo vista, né, medida em relação ao referencial que você tem, que é o R alfa, mas, se você olhar para o centro de massa, a gente pode descrever a localização da partícula em relação ao centro de massa também. Beleza? Então, isso facilita a nossa vida aqui, a nossa análise. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vamos definir. Definindo. O vetor posição. Bora chamar ele de R alfa linha, beleza? Só pôr a anotação do livro de vocês também. Da partícula alfa. Da partícula alfa. Só que agora em relação ao centro de massa. Então, em relação ao centro de massa. Então, se a gente faz isso, podemos escrever o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma figurinha. Para vocês visualizarem o que eu estou falando. Ó. Então, olha só. Existe o nosso sistema de referencial, legal, inercial, localizado aqui, ó, na origem desse plano cartesiano. Existe a localização do centro de massa, definido por Rzão. Existe a localização da partícula alfa, localizado em relação ao centro de referencial aqui, ó. Beleza? Que nós chamamos de R alfa. E agora, eu vou definir um vetor R' que vai localizar a partícula alfa não em relação aqui a esse centro, mas em relação ao próprio centro de massa. Estão vendo? Então, são três vetores. Um é do centro de massa em relação ao sistema de coordenadas. O outro é da partícula alfa em relação ao sistema de coordenadas. E o terceiro, agora o novo, ele é da partícula alfa, só que em relação ao centro de massa. Olhando para o desenho, galera, a gente pode ver uma soma vetorial aí entre esses três vetores, né? Posso escrever o seguinte. Esse R alfa, ele nada mais é do que a soma do Rzão mais o R'. Estão vendo? Então, esse bichinho aqui, ó, ele é a soma dos outros dois vetores. Da mesma maneira, eu posso pegar derivadas temporais e escrever que o R alfa ponto é igual ao Rzão ponto mais o R' alfa ponto. Beleza? Eu vou chamar esse conjunto de equações aqui de 3. Já mexi com esse cara. Como é que a gente calcula momento angular de uma partícula qualquer? É o produto vetorial da posição pelo momento linear. Lembram disso? A gente vai fazer isso. Então, ó. Venha para cá. O momento angular da alfaésima partícula em relação, né, à origem. Opa.
é dado pelo seguinte. É definido, né? Isso aqui é um acento também. É definido por... Então, eu vou chamar de Lzão. Claro, é o Lzão da partícula alfa. Isto vai ser igual, então, ao produto vetorial da posição R alfa vezes o momento linear da partícula alfa. Então, percebam que a gente está usando o R alfa porque a gente está pegando o momento angular desse cara aqui em relação a esse centro. Então, é como se esse cara estivesse girando em torno desse centro e a gente está medindo o momento angular dessa partícula alfa em torno desse centro aí, que é essa origem que é definida através desse vetor R alfa. R alfa. Beleza, isso de uma partícula. E o momento angular do sistema? Ora, é só somar, né? Então, vou botar assim, ó. E o momento angular total do sistema será a soma, né, galera? Então, eu vou somar. Vou botar de vermelhinho aqui, ó. Então, vamos chamar de momento angular total apenas o L, sem índice nenhum. E esse cara nada mais é do que a soma de todos os momentos angulares de todas as partículas alfa. Legal? E isso, então, é igual à soma em alfa do produto vetorial R alfa com P alfa. Pronto. Show, né? Bom, bora manipular aí algumas coisas. O que é o momento linear? É o produto da massa vezes a posição. Então, vamos colocar aí lá, vai ficar assim. Meu momento angular total vai ser igual a soma em alfa de R alfa vetor P. E quem é o P? M alfa R alfa ponto. Não é isso? Massa vezes velocidade. Essa massa aí, galera, pode sair do produto vetorial, né? Porque a massa não é um vetor. Ela não precisa ficar aí nessa posição. Eu posso botar ela para trás. Desde que fique dentro da soma, porque eu estou somando em alfa. Certo? E aí a gente pode substituir a equação 3 aqui, ó. Então, no lugar do R alfa ponto, eu vou jogar esses caras aqui, ó. Vamos lá? Então, substituindo... a equação 3. Temos o seguinte, então vai ficar L é igual a uma soma em alfa. Vou botar o M alfa para cá logo, ó, tá bom? E aí eu vou ter um produto vetorial do seguinte. Quem é o R alfa? O R alfa tá aqui, ó. É esse cara aqui de cima. Rzão, mas R'. Então, no lugar do R alfa, vai entrar Rzão mais R alfa linha. Tudo isso multiplicado vetorialmente por R ponto. Então, vai ser o Rzão ponto mais o R' ponto. Show? Então, bora fazer o produto vetorial. O produto vetorial é distributivo, né? Então, a gente pode simplesmente distribuir aí os produtos. Vai ficar assim, ó. Momento angular é igual a uma soma M alfa de quem? Rzão
vetor R ponto, legal? Mais vamos fazer na ordem aqui, ó. R vetor R alfa ponto, linha, mais R alfa, linha, vetor R ponto. Deixa eu olhar para cima. Aí mais o último, né? O último termo. Então vai ficar mais R alfa, vetor R alfa, linha. Fecha parênteses. Entenderam o que eu fiz, né? Aqui é um ponto. R linha, R linha. Bom, ok. Vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Quem é a soma do produto M alfa vezes R alfa? Linha, né? O que seria esse cara aqui? Que é exatamente esse termo aqui, ó. Porque percebam, quando a massa, galera, passar para cá, ela multiplicando, ó, o R é constante, o R não depende de alfa. Então ele sai da soma. Então eu vou ter uma soma de M alfa com R alfa linha. Tanto nessa soma aqui, quanto nessa soma aqui, estão vendo? Ó? Eu vou ter uma soma de M alfa com R alfa linha. Só que vocês estão vendo que quem é o R alfa linha? Quem é o R alfa linha? É a distância da partícula alfa até o centro de massa. Beleza? Então, vetorialmente falando, a gente pode escrever assim, ó. O R alfa linha, ele vai ser, então, aqui tem uma massa, né, M alfa. É o R alfa menos o Rzão. Né? Porque o R alfa é a soma dos dois. Então, o R alfa linha é a subtração. Beleza? Isso aqui vai dar, então, o seguinte, ó. M alfa R alfa menos M alfa Rzão. Certo? Ora, nós já vimos que esta primeira soma aqui corresponde ao produto da massa vezes né, a localização do centro de massa. O outro termo, eu vou ter uma soma em alfa dos M alfa. O Rzão é constante, né, galera? Esse Rzão aqui ele pode sair da soma. Inclusive, deixa eu já escrever assim, ó. Esse Rzão ele pode ficar assim, fora da soma. E aí você tem apenas uma soma das massas. O que é isso? É a massa total. Então, esta somatória aqui, ela vai zerar. Ela vai zerar. E qual é a interpretação física disso? Ora, essa soma, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Esta soma, então, M alfa, R alfa linha, esse cara tem a ver com centro de massa, né? Mas o que ele significa? Nada mais é do que a posição do centro de massa em relação a ele mesmo. É claro que vai dar zero. Faz sentido, né? Então, essa soma M alfa, R alfa linha está associada à posição do centro de massa. Como o R' é a medida das partículas em relação ao centro de massa, e esse cara aqui mede o centro de massa, então a posição do centro de massa em relação a ele mesmo só pode ser zero. Então, esse cara aqui é a posição do centro de massa em relação a ele mesmo.
Por isso que vai dar zero, né? Então a gente vai matar duas somas. A gente vai matar esta soma aqui vai embora. Vai zero. Beleza? E essa aqui também vai a zero. Legal? Ah, professor, mas aqui tem um ponto em cima do R'. Sim. Então você tem aí, na verdade, a velocidade do centro de massa em relação a ele mesmo. Né? Quando você faz a soma toda, esse cara vai dar zero. Portanto, o que nós vamos ter? O L, ele vai ser agora, vamos fazer duas somas, né? Eu vou somar apenas esse primeiro termo aqui, M alfa, R, vetor R ponto, M alfa, Rzão, vetor Rzão ponto, mais uma soma do último termo. O último termo está aqui em cima, ó. R' alfa, vetor R' alfa ponto. Beleza? Agora, vamos já adiantar um serviço aqui, galera. Aquela massa que vai lá, que está lá atrás, ela vem multiplicando aqui, ó. Posso jogar ela multiplicando aqui dentro. Não posso? Posso, sem problema nenhum. E aí a gente sabe que massa vezes a velocidade é o momento linear, tá bom? Então eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, vai ser R' alfa, vetor P' alfa. Beleza? Esse cara aqui, ó, só para depois vocês não se perderem, é o produto da massa alfa vezes o R' alfa ponto. O que é isso? É o momento linear da partícula P em relação ao centro de massa. Em relação ao centro de massa. Beleza? Bom, ó, como é que vai ficar bonito isso aqui, galera? Curte só. Vocês estão vendo que esses caras aqui são constantes, né? Então eles saem da somatória. Então o que você tem, na verdade, é só uma soma em alfa. De N alfa. O que é isso? É o próprio emisão. É o próprio emisão. Então, eu vou escrever agora o momento angular da seguinte maneira. Vai ser emisão, já somei, beleza. Rzão, vetor, Rzão ponto. Né? Ou ainda, vou fazer devagar. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar L é igual a Mzão, né? Que multiplica Rzão vetor Rzão ponto mais uma soma em alfa de R. Tá faltando M alfa aqui, né? Ah, não. Já foi para dentro do P. R alfa, vetor, P, alfa linha. Bom, agora sim, o produto Mzão vezes Rzão ponto é exatamente esse cara que a gente já viu aqui, ó. Aqui, ó. É o momento linear do sistema, né? Mzão vezes Rzão ponto. Então, esse primeiro pedaço aqui, ele vai virar massa. A massa vai multiplicando a velocidade e você vai ter, então, Rzão vezes o P, que é o momento linear. Beleza? Vamos escrever isso. Agora a gente fecha. Então, isso aqui vai dar Rzão, que é a posição do centro de massa, vetor momento linear do sistema, mais uma soma em alfa de quem? De R' alfa, vetor P alfa, linha, né?
Vamos interpretar esse troço aí, galera? O momento angular, então, ele ficou... O momento angular total do sistema. Ele ficou dado por dois termos. Um termo é esse cara aqui, né? E o outro termo dado por uma soma. O que significa cada um desses caras? Vamos ver aqui. Isso aqui é a beleza do problema, viu? Esse cara aqui, ó, vocês concordam comigo que isso é o momento linear da partícula alfa? Né? Eu estou multiplicando a posição vezes o momento dela. Então, isso é o momento angular. Só que é o momento angular de uma partícula. Então, eu estou somando o momento angular de todas as partículas. Só que esses momentos aí, eles são com a linha em cima. E com a linha em cima, nós definimos sendo em relação como é que fala? Ao centro de massa. Não é isso? Então, cara, olha que legal. Esse termo da somatória, ele corresponde ao momento angular. Vamos botar aqui, ó. É o momento momento angular das partículas só que elas estão em torno, vou botar aqui embaixo, em torno do centro de massa. Legal? E esse carinha aqui, quem seria? Esse cara aí é o produto da posição do centro de massa vezes o momento linear. O que é isso? É o momento angular do centro de massa. Momento angular do CM. Em relação à origem, né? Então, vocês estão vendo que existem dois referenciais aí. Em relação... Existe, então, um referencial que é o nosso referencial inercial e um outro referencial que é o referencial do centro de massa. Beleza? E a gente conseguiu, então, escrever o momento angular total do sistema como sendo composto por dois momentos apenas. O momento angular do centro de massa do sistema girando em torno da origem, mais o momento angular das partículas do sistema em torno do centro de massa do sistema. Beleza? Então é como se você pegasse assim, qual é o momento angular total da Terra em torno do Sol? O momento angular da Terra em torno do Sol vai ser o momento angular que a Terra possui em relação ao Sol, mais o momento angular das partes da Terra que giram em torno do próprio centro de massa. Faz sentido isso, né? Muito bonito. Esse cara aqui, então, é o momento angular total do sistema. Chique.
Alguma dúvida aí, galerinha? De boa, né? Bom, por hoje tá bom. Por hoje tá bom. Amanhã eu vou pegar esse momento angular aí, vou derivar ele em relação ao tempo, né? Vai aparecer aí um L ponto. A gente sabe que o L ponto, a taxa de variação do momento angular, tem que estar associada ao torque, né? Que é a segunda lei de Newton para rotações. E a gente vai chegar nessa conclusão. Tá? E aí depois a gente vai falar da energia do sistema, tá, galera? A energia do sistema também é importante. Então são 3 coisas importantes. Momento linear do sistema. Vocês viram que o momento linear do sistema ele é descrito como o momento linear do centro de massa. Legal? E o momento angular do sistema ele vai ser definido através de 2 momentos. O momento angular do centro de massa em relação à origem, mais o momento angular das partículas em torno do próprio centro de massa. Então é como se você tivesse 2 rotações aí. Uma rotação das partículas, né, em torno do centro, mais a rotação das partículas em torno do próprio centro de massa do sistema. Beleza? São 2 momentos angulares envolvidos aí na física do problema. Alguma dúvida, galera? Tá estranha. É porque foi o que eu falei para vocês. Hoje é mais uma questão de até uma revisão, né, desses conceitos. Então a gente está falando das mesmas coisas, então é tranquilo mesmo. O único ruim mesmo é essa notação com alfa, tal. Amanhã vai ter bastante notação também. Aí fica um pouco mais carregado. Professor, diga. Só teve uma pequena duvidinha, bem besta. Deu um RM lá, o Rzão. Você pode voltar? Volto. Aonde? Nesse daí, ó, antes do azul aí, esse MR aí, da onde que ele veio? Esse primeiro? Aqui tu fala? O de baixo. Deixa eu ver. Essa parte aqui, ó. Esse daí Tá. Aqui é o seguinte, cara. Essa soma M-alfa, R-alfa aqui, ó. M-alfa, R-alfa. Aí você olha lá para a equação 3. 3 não. Cadê a equação? Que equação 1. Deixa eu tirar esse trem aqui do meio. Equação 1, tá vendo? A soma M-alfa, R-alfa, se você isolar ela, a massa vai multiplicando lá, ó, tá vendo? Aí fica massa vezes o raio. Vezes a Rzão. Sim, você usou o do momento, né? Linear. Isso. Pra fazer o do angular, né? Isso, é porque sempre que aparecer essa soma aí, ó, M-alfa, R-alfa, isto caracteriza o centro de massa, né? A posição do centro de massa. E aí, como está dividido pela massa, você pode passar a massa total multiplicando, e aí fica a soma M-alfa, R-alfa igual a Mzão, Rzão. Tranquilo. Tranquilo, né? Aí por isso que aparece esse cara aqui, ó, Mzão, Rzão. Uhum. O R já tava lá, né? O do outro. Então, isso. Boas. Por isso que esse cara aqui é 0, ó. Porque essa soma M-alfa, R-alfa é a localização do centro de massa, né? Só que você está pegando o R-alfa linha. Então, o que é isso? É a posição do centro de massa em relação ao próprio centro de massa. Por isso que essa soma vai dar 0. Esse produto vetorial aí, que dá 0 é por quê mesmo? Tu fala... Então, por conta dessa soma aqui, ó. Essa soma aí, ela tá dando para você, cara, a posição do centro de massa. Só que em relação a ele mesmo. Então, o que é isso? É 0. Né? E esse teu deve estar na mesma... Tá. Eles estão na mesma direção, né? Vamos dizer assim. Tipo, I. O que é o produto vetorial. Não, cuidado. Quem tá dando 0 não é o produto vetorial, tá? Quem tá dando 0 é a soma. É porque depois que você joga essa soma para dentro aqui do parênteses, aí você vai ter uma soma de M-alfa com R-alfa linha, tá vendo? Aqui. E no outro termo vai dar 0 porque você vai ter uma soma de M-alfa com R-alfa linha de novo.
Entendi. Entendeu? Aí Caraca. essa soma é que dá zero. Aham. Assim, porque eu olhei para esse R alfa é a distância da partícula alfa do centro do referencial que a gente adotou, né? Fora Isso, aí o outro é o Rzão, né? Que é do centro da massa até nosso referencial, né? isso. Aí eu falo, mas por que eles estão. Por que tá dando Por zero, que né? por que dá zero? Porque eles são iguais. Na Mas aí é verdade, porque você está vendo no centro de massa total. Isso. E é aí porque, na vira verdade, MR. isso, é porque, na verdade, o que tá dando zero é a soma. Isso. Ah, tá, agora sim. É a soma. Porque se você for entrar com a soma aqui, ó, você ia ter aqui um somatório de M alfa, aí você ia ter um Rzão, vetor, o R' alfa. Beleza. Só que esse Rzão, ele pode vir para fora aqui, ó. Você pode colocar ele para fora, fica Rzão, que multiplica vetorialmente isso aqui, ó. M alfa, R alfa linha. E aí, esta soma aqui, perceba, não é o produto vetorial que está dando zero. É essa soma aí que vai dar zero. Beleza? Por quê? Porque essa soma, massa vezes a posição, te dá a posição do centro de massa. Só que essa posição do centro de massa está medida em relação a ele mesmo, porque a gente definiu essa linha, justamente o vetor da partícula alfa até o centro de massa. Mas se você vai medir a posição do centro de massa em relação a ele mesmo, isso vai dar zero. Então, é essa soma aqui que está zerando. Sim, é porque eu posso pegar 2 pontos em x e menos x, por exemplo, né, no referencial dentro da massa, e elas vão se cancelar nessas somas. É como se você estivesse colocando aqui, ó, um novo eixo coordenado, né? Aham, X, legal. Y, Z, só que em cima do centro de massa. Massa, E aí ele está na origem desse sistema, por isso que vai dar zero. legal. Obrigado, professor, era essa dúvida aí. Massa. Massa. Então fechou, deixa eu parar a gravação aqui.